Filosofia Nômade. Salve, galera, super bem-vindos, bem-vindas, aonde estiver, quando estiver, a mais um episódio do Filosofia Nômade, gravados aqui nos estúdios de rádio, TV, da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação. Nós estamos nesse novo cenário, nesse novo ambiente, e para trocar uma ideia hoje, de novo, o querido professor Fábio Munhoz. E aí, meu amigo, beleza? Oi, Pascoal. Obrigado mais uma vez pelo convite aqui, né? A gente gostou e repetiu, estamos aqui de novo. Que bom. O professor Fábio, ele é Relações Públicas, é assim que fala, né, Fábio? Relações Públicas, e ele tem mestrado na área da comunicação, coordenador aqui do curso de Relações Públicas, um professor referência não só no curso de Relações Públicas, mas para FAPCOM de modo geral, né? E, meu amigo, da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre opinião pública, falamos sobre o papel do relações públicas, né, no mercado de trabalho. E acho que seria interessante se nós, como filosofia nômade, abordasse mais esses temas voltados à comunicação e, sobretudo, relações públicas, né? Sim, sim. Eu acho que isso é bastante importante, né? Não só para a gente explicar um pouco mais o que faz relações públicas, né? A gente diz que relações públicas tem uma característica, né, que a diferencia, né, talvez das outras carreiras da comunicação, que é justamente o fato de ser algo difícil de explicar, né? Não é uma coisa que você... publicidade. Publicidade, jornalismo, mesmo rádio, TV, são... Os produtos, né, dessas áreas, a gente está exposto a eles de modo explícito. De modo explícito. Então, você explica o que são a partir dos produtos, né, que são produzidos, né, pelos profissionais dessas áreas. Relações públicas, não, né? É uma atividade de bastidor, né? Então, é difícil você explicar. Sim. Né? Mesmo porque essa expressão, né, no Brasil, ela carrega também uma série de outros entendimentos, né? Acabou, né? Ao longo do tempo, né? Se enroscando aí em várias outras práticas, em vários outros movimentos, né? Que, de alguma forma, ou simplificam ou distorcem aquilo que, de fato, o RP faz, né? E você me fez pensar agora, lembro... pouco antes de eu ingressar na faculdade, era muito forte no ABC a faculdade de turismo, né? O turismo e tal. E parece que não só essa, mas outras, né? Deram uma queda, assim. São ondas, né? Parece. E você acha que RP tem essa tendência de ter essa queda, assim? Falar, daqui a pouco não precisamos mais de RP, já era? Então, não sei, é difícil dizer, né? Porque em termos de demanda... vamos pensar aí no mercado, né? O mercado essa entidade aí, né? Que é muito propagada e tudo mais, né? Pensando nas necessidades, demandas do mercado, talvez a gente viva um momento no qual nunca foi tão importante, né, as habilidades e competências que são trabalhadas num curso de relações públicas, por exemplo. Né, que é trabalhar essa gestão, né, de articulações com partes, com grupos, com aquilo que a gente chama de públicos, ou com aquilo que o mercado chama de stakeholder, né, que são partes interessadas e tudo mais. Isso nunca foi tão importante. Né? Sabe que tem um cara chamado Larry Fink. Larry Fink, ele é o CEO de uma gestora de ativos. Gestora de ativos é uma empresa, né, um tipo de empresa que faz a gestão da grana de quem tem muito dinheiro. Basicamente é isso. Né? Então, ele cuida do dinheiro e dos investimentos de grandes empresas, de bancos, de grandes investidores, pessoas físicas, de governos, inclusive. Caraca. Né? E disse que a BlackRock, acho que esse é o nome da gestora, é a maior gestora de ativos do mundo, né? É o que se diz. Hoje, para se ter uma ideia, acho que a última reportagem que eu li a respeito,
números referentes ao ano passado, eles faziam a gestão de cerca de 8,5 trilhões, com T de tapioca, como Caraca. diria o candidato lá, né? De dólares. Porra, é muito dinheiro, velho. E em 2021, acho que a quantia era ainda maior, era 10 trilhões. Pra você ter uma ideia, esse volume de dinheiro é maior do que o PIB de quase todos os países do mundo. Só 2 países têm, né? PIB superior. Que é a China, acho que 11, 12 trilhões, ou seja, está ali também, e Estados Unidos, que eu acho que é 18, 19 trilhões. E os caras têm sob a sua custódia, né, sob a sua confiança, a gestão de 8, 10 trilhões, só isso. De todo mundo, com exceção dos Estados Unidos e China. Pois é. Por que eu estou falando isso? Porque esse cara, esse Larry Fink, né, CEO dessa gestora, ele tem por tradição, né, há alguns anos já, todo começo de ano ele lança uma carta aos CEOs. Entendi. Né? Essa carta aos CEOs, ele é como um comunicado ao mercado, né, explicitando quais são as diretrizes que a gestora, a BlackRock, vai utilizar para fazer os seus investimentos. Né? Porque ele faz a gestão, ele direciona, né, os recursos, faz empréstimos, né? Uhum. A partir de algumas diretrizes. Né? E já há alguns anos, né, as diretrizes da BlackRock estão muito voltadas para questões como sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, diversidade. Não é? E, inclusive, eu acho que na carta do ano passado, esse cara, o Larry Fink, ele utilizou uma expressão, né, chamada capitalismo de stakeholder. Capitalismo de stakeholder. Capitalismo de stakeholder, né? Que, assim, né, pela explicação que ele deu, se refere à preocupação, né, que governos e empresas precisam ter em relação a todas as partes interessadas que são influenciadas, mas que também influenciam esses negócios, essas estruturas. E isso, cara, isso é relações públicas, é isso que relações públicas faz. A gente lida com essas partes interessadas. É a gestão dessas partes interessadas que a gente faz. Percebe? Então, acho que isso dá um indicativo, né, da relevância para o mercado das competências e habilidades que um profissional de relações públicas, né, em tese, pela sua formação, possui. Uhum. Né? E eu lembro quando eu fiz o doutorado, onde eu fiz, a gente podia fazer disciplinas extras, assim, nos outros programas, né? Então, eu circulei na ciência da religião, circulei na comunicação. Uhum. E foi uma das melhores experiências que eu tive estar na comunicação, porque vocês da comunicação, vocês têm um tino, um dom de perceber aquilo que é explícito, mas que ninguém vê, sabe? Perceber, tá na cara, mas você precisa dizer que está ali, né? E eu acho interessante que o Relações Públicas tem essa capacidade de dizer, olha, tem um grupo aqui que precisa ser notado, ser incluído no processo. Não só na parte operária, de baixo, né? Que antigamente falava, não é uma boa expressão, mas os peão, né? O chão, que dizia assim, o chão. Chão porque eu piso, né? Não é uma boa expressão, mas enfim. E demonstrar essa dimensão de que o mercado tem interesses que não é só o capital ou gerar recursos, eu acho que o Relações Públicas pode contribuir muito nessa direção, né, cara? Sim, pode contribuir. Ainda que o pano de fundo, né, o objetivo sempre seja o da grana. Sim, né? porque a gente precisa. Porque quando o cara que faz a gestão de um tanto de grana desse coloca essas diretrizes, isso impacta o modo como as empresas vão desenvolver as suas políticas todas de relacionamento com esses stakeholders, né? É aí que vão surgir todas as políticas de sustentabilidade, né? Você vê um monte de empresa falando, discutindo, trazendo para o debate a questão da diversidade, né? Isso não é algo, vamos dizer assim, né, que desceu um anjo do céu e falou, trabalhe isso, meu filho, não. O anjo aí é o Larry Fink, que fala, ó, se você não fizer, não vai ter grana. E assim, colocar duas coisas. Uma que eu vi sobre a retaliação em empresas, tipo, a que o Larry Fink está colocando, que está acontecendo sobretudo ali no Vale do Silício. Mas
Antes, a gente acha que esse processo de conscientização, aquela ideia kantiana, né, do fazer o bem pelo bem, ninguém é um meio, todo mundo é um fim em si mesmo, que as pessoas se conscientizaram de que, olha, agora o mundo vai ser melhor. Não, e eu acho que essa é a sacada do capitalismo. O capitalismo ele consegue se adaptar às crises e às narrativas. Sim. Melhor, ele cria essas narrativas, ele cria o modo de ver e interpretar o mundo, né? E aí, contrastando essa vereda aí que o Larry Fink propõe, uma galera do petróleo americana estabeleceu que não farão mais negócios com nenhuma empresa que tiver pauta verde, pauta sustentável. Eu achei isso incrível, porque acho que até conversamos isso em algum momento. Eu achei isso incrível porque, cara, nós temos o que os textos bíblicos chamam de Senhor, Mamon. Nós temos o nosso... E é o dinheiro. Então, só vamos negociar... Se trabalha com a gente quem não é contra a nossa pauta do petróleo, combustíveis fósseis e tudo mais, né? É interessante como essas tensões vão movimentando, né, os olhares, assim, movimenta o mercado, né? E a figura das relações públicas aí é fundamental, né? Sim. E vão desvelando uma série de contradições, inclusive, né? Exatamente. Porque esse próprio discurso, né, né, do mercado e tudo mais em relação a isso, ele carrega consigo uma série de problemas, de contradições, não é? A partir de um olhar mais crítico, né, sobre essas narrativas, esses discursos todos. Você olha ali, você vai com uma lupa ali e você fala, pô, isso não para de pé, não é? Mas tem, né, todo um esforço para articular e fazer aquilo parecer algo, né, espontâneo, sincero e tudo mais. É legal essa menção que você fez, porque o próprio Larry Fink agora, no começo do ano, ele estava tomando pau tanto dessas indústrias do mercado de petróleo, né? Combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, isso. Quanto de alguns governos lá nos Estados Unidos republicanos. Porque daí, além do fator econômico, entra também, já está entrando em questão, né, a pauta ou as questões políticas. Ano que vem lá nos Estados Unidos tem eleição. Né? E já existe uma pressão, né, de vários governadores, e muitos desses governos têm grana, né, nesses fundos. Porque, como eu disse, não é só empresa, né, também governos confiam, né, parte dos seus recursos, da sua grana ali, para que esses fundos façam a gestão, né, e devolvam resultados e tudo mais. E existe uma pressão, né, por parte de alguns governadores republicanos em relação ao modo, né, essas diretrizes verdes e tal. E olha só que loucura. Isso acontece de um lado, vamos dizer assim, né, uma perspectiva mais conservadora, e do outro lado ele também é pressionado, né, por movimentos ambientalistas, ativistas de toda a ordem, que olha e fala, pô... Você está mercantilizando a gente, né? Exatamente. Temos produto. Né? E essas contradições todas aí? Esse discurso você não está entregando. Né? Isso, né, como eu dizia, vai desvelando todas essas contradições também. Inclusive, as empresas assumem muito da pauta verde, ou parte da pauta verde, justamente para garantir a reputação dela, né? Dizem que faz determinada ação há 30 anos, antes de existir nós já éramos, né? Por quê? Isso é bom para o marketing, né? É bom para a imagem, é bom para gerar diferencial, não em relação só ao seu concorrente, mas agrega valor, né, no seu serviço. Então, você pode colocar um valor a mais ali, porque você está comprando, você está usufruindo. Inclusive, tem comunidades Yanomamis agora, indígenas, que estão querendo administrar o seu próprio turismo, né? Isso é bem interessante, né? Muito louco, muito interessante, cara. Mas é a lógica capitalista que está entrando na comunidade? Não, é a lógica do autossustento. Né? A sustentabilidade num sentido para além do ambiental, mas também social. Né? Exatamente. E imagina ser guiado por alguém que é do lugar. Imagina ser guiado por alguém que conhece, que vive e que não transforma o ambiente em que está inserido como
né, É. coisa apenas, né? E essas articulações, elas são bem, bem interessantes também, né? Porque daí, e aí, né, voltando à questão inicial, né, das relações públicas, essa é um outro lado das possibilidades de trabalho que existem que está colocado também, que é esse trabalho para além do mercado, né? Seja dentro de governos, que isso também é bastante comum. Você diz assim, dentro de governos, trabalhar para um político, tipo isso? O que Para seria? políticos, para pessoas, né? Para partidos, para governos mesmo, Olha só, né? Para estados, olha só. né? Para você posicionar a imagem, por exemplo, de um país, né, no exterior e tal. Né? Tem uma historinha, né, da história lá das relações públicas que trata justamente sobre isso, né? Final da Primeira Guerra e tal. Daí eles vão lá assinar o Tratado de Paz, né, em Paris, se eu não estou enganado, e é montado todo uma cena ali, não é, para a chegada do presidente americano, na época acho que era o Woodrow Wilson, não sei, né? É montado todo um cenário mesmo, né, para que ele adentrasse ali Paris como, né, o salvador, ali, já dando indícios daquilo que viria a ser a política dos Estados Unidos durante praticamente todo o século XX, né, que é de se posicionar como, né, um defensor da democracia, da liberdade, piriri, pororó e tal. E perceba, a projeção dessa imagem é um trabalho de comunicação ali, que tem a ver com propaganda, tem a ver com relações públicas. Você me lembrou uma vez o Luiz Alberto, eu não lembro se foi ele que foi para Cuba ou se foi um orientando dele que era cubano e voltou, e disse assim, né? Quando ele parou o avião lá em Cuba, tinha um slogan, assim, dentro do aeroporto: milhares de crianças vão dormir nas ruas. 3 pontinhos. Nenhuma é cubana. Imagina você entrar no país e saber que naquele país você não vai ter criança dormindo na rua, cara. Que exatamente... Olha o impacto que gera para quem está chegando e você sai, vê aquilo... É projeção de imagem também, né? Sim. E isso tem a ver, né, com esse trabalho que é feito. Porque o mesmo trampo que você faz para uma marca, para uma empresa, você pode fazer para uma ideologia, uma para um governo, para uma igreja. Você falou ideologia, eu lembrei do Joseph Goebbels, né? O ministro da propaganda, né? Isso, porque o próprio Eichmann, lá, Adolf Eichmann, eram profissionais que qualquer empresa gostaria de ter, né? Ele estabeleceu uma meta, né? Disciplinado, cumpridor das tarefas. E a gente descobriu há pouco tempo que ele não bateu a meta dele, que eram de 10 milhões de mortes. Ele veio morar na América do Sul, né? Assim, durante um período. E gravaram ele falando que um dos arrependimentos... Tem até um documentário que saiu há pouco tempo, ano passado, sobre isso. Um dos arrependimentos deles foi não ter conseguido chegar nos 10 milhões de mortes. Né? Loucura, né? Loucura. Mas é aquele tipo de profissional, cara, que você fala, que as empresas falam, nossa, que profissional. Só que a preço do quê, né? O próprio cara que você falou agora, da propaganda, das imagens, cara, ele vendia o inferno travestido de céu. Né? Ele fazia com que as existências fossem desprezadas. É o poder da comunicação. Né? E, por outro lado, eu não sou católico, mas o Papa Francisco, o poder que ele tem no sentido de mostrar um outro tipo de cristianismo, né? Um outro tipo de missão. O evangelho, sem aquelas molduras extremamente colonizadoras, mas o evangelho da libertação. Então, como a comunicação pode ser utilizada como um instrumento significativo, né, de criação de subjetividades. Sim, né? sim. Isso vale, né, para todas essas situações. Né? Eu dizia, inclusive, né, voltando à questão, né, dos ativismos e tudo mais, né, uma outra dimensão desse trabalho é aquilo que a gente chama de advocacy, né, que é você fazer a comunicação dessas causas, desses propósitos, né, que podem ser muito nobres, mas também podem ser degradantes em alguma medida, né? Então, pensando lá, né, no caso, né, de populações tradicionais que passam a ter o domínio, né, tomam para si, né, as diferentes formas através das quais elas geram sustentabilidade econômica, social e ambiental lá dos seus territórios. Né? Isso é uma dimensão
extremamente interessante para se pensar essa prática, né? Porque você está vendendo ali, vendendo entre aspas, né? Uma ideia, um propósito, uma causa, né? Isso tem muito apelo dentro desse contexto. E ao mesmo tempo, pensando nessa perspectiva, né, de ligar partes interessadas, articular, conectar, né? Isso é extremamente interessante sob o ponto de vista das relações públicas também. Né? Porque você articula essas, né? Você tem um campo bastante interessante de articulação dessas experiências para gerar, né, coisas bastante significativas, inclusive, né, no caso do advocacy, que podem resultar em políticas públicas. E aí o advocacy dialoga com lobbying. Porque isso daí também é uma palavra que ela carrega, né, todo um... Opa, peraí, lobbying? Você está falando de sacanagem, né? Corrupção e tal, né? Mas não, né? O lobbying dentro de uma democracia representativa como a nossa, né, é algo extremamente importante, necessário até, no sentido de você defender junto aos seus representantes, né, os seus posicionamentos. Teve uma vez o professor Marx de Mello, eu não sei se ainda pode ser, você me corrige aí, tá? Eu não sou da comunicação, mas eu lembro que uns 20 anos atrás, eu ouvindo, assim, eu era bem pivete, molequinho, eu ouvi na palestra, porque ele sempre, onde eu trabalhava, ele era professor, ele era tipo, né, Jesus Cristo, Marx de Mello. Ele estava lá, assim, ele fez uma explicação, o que é o lobby, né? Assim que me corrija aí, né? Sabe quando ele falando para os alunos assim, quando você quer sair naquela balada, e você sabe que seu pai ou sua mãe, mas supondo que seja o pai, ele é o cara de fissão, e que se você for direto com ele, você vai ter um problema, vai ser não, tal, mas a sua mãe, ou pai, que seja a mãe, é mais flexível, você fala, mãe, vai ter essa balada, vai ter todo mundo e tal. E a mãe exerce uma certa influência sobre o pai. E aí, então, a mãe já vai preparando o caminho, né? Fala, olha, vai ter um evento muito importante para a Maria Júlia, então vamos lá e tal. E quando você vai falar com ele, o caminho já está mais, né, encaminhado. Ele usou esse exemplo lá de 20 anos atrás, porque em frente a onde era, tinha umas baladas e tal. É mais ou menos isso ainda? Ou... Eu diria que daí, utilizando essa sua analogia, a mãe seria a opinião pública. Olha só, que legal. Né? E o pai aí, né, seria o agente público, o agente político que você quer convencer. Não é? E assim, quando eu estou falando em convencer, é convencer com argumentos, com pesquisas, com dados, né? Por que o lobby ganhou, né, essa carga tão negativa, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes, né, ao invés de tentar convencer a partir dos argumentos, das ideias e tal, utiliza-se de outro expediente para tentar convencer, expedientes de natureza econômica, talvez, um orçamento secreto. Um orçamento secreto, enfim, né? Uma grana ali e tal. Né? Hoje não pode mais, mas antes, né, a grana entrava via campanhas, né, eleitorais e tudo mais, né? Isso é o que fez com que o lobby carregasse essa carga negativa. Tanto é que, se você for procurar uma agência de lobby, você não vai achar com esse nome. Você vai achar agências de relações governamentais. Existem agências especializadas em no fazer lobby. Isso, né? Olha só. Mas... Não tem lobby no nome. Né? Relações institucionais, relações governamentais, um nome bonito, né? Public Affair. Bonito, né? Então, o pessoal gosta desses nomes bonitos. E daí inventam essas coisas. Mas o que você está fazendo ali na prática essa atuação para um determinado cliente, né? No caso da agência, né? Um cliente paga ela para defender os interesses desse cliente junto ao poder público. E desde que isso seja feito através de argumentos ali, né, e tudo mais, né? O problema aqui no caso do Brasil é que o lobby não é regulamentado ainda, né? Entendi. Ele não é diferente de outros países, o lobby não é regulamentado. Então é meio que... Então, em outros países há uma regulação que fala... Em alguns países, sim, exatamente. Isso é adequado. Pra você ter uma ideia, o primeiro projeto de lei para regulamentar o lobby aqui no Brasil é de, acho que 89 ou 90, do Marco Maciel. Lembra do Marco Maciel? Não lembro, eu sou novinho. Foi vice-presidente lá do Fernando Henrique, né? No primeiro e segundo mandatos, né? Era da antiga Arena, PFL depois e tal. E pernambucano, se eu não estou enganado.
E ele foi o primeiro deputado que apresentou um projeto de lei para regulamentação do lobby. Nunca foi votado, nunca foi para frente. E aí outros projetos vieram, né, da família Tato em 2006 e tal. E agora parece que tem um outro projeto rodando. Por quê? Lembra aquela história do Brasil querer entrar na OCDE lá, que é aquele clubinho dos países ricos e tal, os parará? Né, dentre tantos outros critérios, né, condições para você entrar nesse clubinho, uma das condições é a regulamentação da atividade de lobbying. Então, se o Brasil quer mesmo fazer parte desse grupo, ele precisa regulamentar essa atividade aqui. Então, assim, né, tá aí. Os projetos existem, acho que tem um outro projeto, eu não sei quem foi que apresentou esse último. Se quer levar adiante essa ideia de entrar para a OCDE, precisa regulamentar a atividade de lobista. Mas veja, né, apesar de existirem projetos, nunca houve vontade política para você regulamentar. Por quê? Não sei, né? A gente pode especular aqui, exatamente, né? Mas é uma questão a ser considerada. E aí, você me fez pensar agora, eu estava lendo, não sei se foi na Folha, onde eu li, que o expediente desse ano dos deputados federais vão ser 3 vezes por semana. Senadores, não era? Senadores? Eu li dos senadores, não sei se os deputados também. Mas vai descer, certeza que vai descer. Então vamos falar dos senadores. Terça, quarta e quinta, né? Das 2 às 18, alguma coisa assim. E a última semana online. Para operar as bases. Exatamente. Com tanta coisa, inclusive, para ser pensado, né, uma regulação tão importante quanto a do lobby. E é interessante que o Relações Públicas ele consegue circular, né, cara? Assim, desde a da questão de um produto, da imagem de um produto, até mercado, as questões políticas, né? as questões ativistas, né? A gente às vezes tem uma cultura política, né, que às vezes coloca na conta de determinados governos ou determinadas pessoas, governantes, figuras, né, a conquista, né, de determinadas políticas públicas, direitos e tudo mais, né. E às vezes a gente esquece que aquela conquista é fruto de toda uma mobilização histórica que foi, né, conquistada naquele governo. E também, né, não vou dizer aqui que não há, né, de repente, maior ou menor simpatia de determinados governos por determinadas pautas. Mas você não pode ignorar que existe um processo todo de mobilização social que é anterior a isso, né? E várias legislações, vários direitos, várias conquistas sociais são fruto desses processos de mobilização. Isso tem a ver com a advocacy, né, que é a dimensão comunicativa desses movimentos sociais. Porque muitas das vezes você conquistar uma política pública ou um direito, como a gente dizia aqui, implica primeiro em você sensibilizar a opinião pública, sensibilizar a sua mãe para chegar lá e ser mais fácil, né, de você conseguir transformar aquilo em lei, em política pública. Isso é advocacy, né? E o corpo a corpo ali com seu pai, com o deputado, com o ministro, com o presidente, com o senador, com o deputado, com quem quer que seja, é o lobby. Né? Essa atuação direta. O advocacy é essa atuação indireta de mobilização da opinião pública e, inclusive, de mudança de comportamento da opinião pública em relação a determinadas pautas. Inclusive, eu lembrei, né, quando eu era jovenzinho, 5, 6 anos, 4, 5 anos, certeza. Meu pai me mandava ir comprar cigarro, acho que eu te falei até isso. Cigarro, cerveja. Cara, a opinião pública fez com que esse tipo de valor, esse tipo de princípio, hoje fosse, né? Tá certo que hoje a gente não imagina uma criança de 25 anos morando sozinha, né? E cuidando da vida e pagando as contas. Ser um adolescente. Mas, graças a isso, algumas ações foram mudadas. A minha mãe biológica, cara, ela casou na igreja com 13 anos de idade. Né? Teve o primeiro neném ia completar 14. E casou na igreja, sabe? E graças à mudança de princípios éticos e práticas morais, assim, a gente percebeu uma alteração, né? E eu acho que o RP entra muito nessa coisa, também. Né? Também, né? Isso é muito legal, porque não só, também, né? Também porque alterar a percepção de si, do mundo e dessa relação como um todo. Né? É uma postura política, cara. Né? Porque da mesma forma que você trabalha a reputação da marca, você trabalha essas dimensões, né, de mudança de
comportamento e tal, né? É claro que há outros temas, outras questões que são muito mais difíceis, né? A questão da misoginia, por exemplo, violência de gênero. A Lei Maria da Penha é um dessas conquistas que é fruto de todo um movimento histórico feminista que vem lá desde a década de 70, né, com várias, né, perrengues, várias dificuldades e tudo mais, e que ganha visibilidade em determinado momento a partir da tragédia pessoal de uma mulher lá, né, Chamada Maria. A Maria da Penha, né, e que acaba sensibilizando a opinião pública e acaba levando isso para, né, para discussão dentro, né, da dimensão governamental, do poder público, e depois de, né, você tem lá uma conquista, né, um empate, né, como diria o Chico Mendes, né? Bom, conquistamos isso, vamos fazer isso. É o ideal? Talvez ainda não, mas é o que a gente conquistou, vamos daqui para frente. Agora é outra luta para melhorar essa discussão, inclusive para mudar comportamento. E aí é que entra essa dimensão, né, de mudança comportamental. E dentro até mesmo do Maria da Penha, cara, há uns 30 dias atrás, 20, saiu um negócio, uma reportagem no Fantástico, de uma mulher casada, né, que sofria violências e decidiu se divorciar. E aí o juiz determinou o seguinte, que de fato o cara não poderia se aproximar dela nas vias públicas, deu lá 10 metros de distância, 5 metros de distância, ele não podia chegar mais do que isso, não sei. Só que tinha um problema, a casa era dos dois. Então, na casa, ele poderia viver ali tranquilamente com ela. Da casa para fora, não. Parece piada, de mau gosto, mas aconteceu isso, né? E se a geral procurar, depois a internet vai encontrar que teve que entrar na justiça para mobilizar um monte de gente, uma outra juíza, para conseguir com que o cara, agressor, não morasse na mesma casa que a mulher. Imagina, você está querendo se separar do seu agressor e a lei te protege da rua para fora, né? Assim. Então, são causas. Esse caso, não. Eu achei fantástico no sentido, né, de falar. Isso é absurdo. Fantástico no sentido de ser um absurdo, que, cara, é inadmissível que se tolere a ideia de que um agressor, por ser dono daquela casa, e ela também seja dona, habite no mesmo espaço, né, já que ele é um agressor, já que ele é esse agente de morte, né? E isso só veio à tona por quê? Porque virou notícia. Por quê? Porque foi dito. Por quê? Porque está explícito, né? E é todo esse processo de sensibilização, né? A partir, né, dos meios de comunicação todos. Uma outra coisa que deve ser muito difícil para vocês, acho, mas deve ser, porque para mim, como na área da filosofia, ciências humanas, é complicada, é a misoginia. Não, misoginia não, a xenofobia, cara. Essa semana saiu aquele lá de Bento Gonçalves, aquele vereador, dizendo que o povinho lá de cima está acostumado, né? Com essa coisa do chicote, eles são devagares. Olha só, o que me assusta não é um vereador falar. O que me assusta é que, para ser um vereador eleito, é porque houve um mimetismo social em Bento Gonçalves. Ou seja, ele representa não sei quantas mil pessoas que acham, que reproduzem, que vivenciam aquela mesma cultura, ideologia xenofóbica, intolerante, agressiva, e que diz que, é normal, né? Se não é com chicote, eles não produzem. Isso de fato é um desafio enorme, né? E o desafio aí, sim, ele se apresenta sob a forma dessas bolhas sociais, que de alguma forma sempre existiram, mas que são potencializadas pela lógica dos algoritmos, né? Porque, assim, o discurso desse vereador, por mais que, né, de repente, para uma parte significativa da opinião pública soe absurdo, ele ressoa dentro de determinadas bolhas, né, que certamente farão com que ele seja reeleito, se não for punido. Sim. Entendeu? Aliás, não só reeleito, como se bobear, vira prefeito. Vira. Não é? A gente teve o caso de um presidente que foi assim. Foi. Né? Então, esse é um desafio.
como é que você atravessa essas bolhas? Como é que você comunica? E aí isso vale para tudo, vale para as questões, né, de violência, violência de gênero, xenofobia, LGBTQIA+, fobia, transfobia, enfim. Inclusive, daí a gente já, né, dá um loop em volta lá para as questões de sustentabilidade e tal, né? Ainda mais com todas as contradições que estão colocadas, né, a pauta da diversidade dentro das organizações, né? Porque isso implica mudar a cultura, mas para muita gente, como a indústria dos combustíveis fósseis, né, como para determinado perfil do movimento, né, determinados grupos conservadores, né, isso daí é mimimi, isso é balela. E como que você dialoga com isso, né? Porque, a princípio, né, o nosso trabalho, pensando em RP, é um trabalho de convencimento, de diálogo, né, a partir dessa tentativa. Como que você fura essas bolhas? Você me fez... eu dou aula num outro lugar, no curso de economia, meu amigo. Você falou de bolha. E tá sendo uma experiência muito louca para mim, muito louca. Eu gosto de estar em ambientes que normalmente eu não estaria, né? Por N motivos, eu gosto de estar nesses ambientes. Conviver com pessoas que pensam politicamente a sociedade. E nesse ambiente aconteceu um negócio, esses tempos, que foi o seguinte. Eu mostrei um vídeo da Rita Von Hunt sobre jogos da vida. Em que ela começa, para problematizar a indústria cultural e o fenômeno da sociedade, ela começa jogando um jogo da vida, chamando Monopólio, que o rico tem mais, o pobre vai se ferrando, nananana, e a menina rica se ferra no final geral. E aí ela dá alguns exemplos, né? Quando você joga War, você lembra de War, Sim. né? Eu joguei War, eu joguei muito War na minha infância. E não tinha noção disso. Mas qual que é? Eu sou o Exército Vermelho, você é o Exército Amarelo. Aí lá, a minha missão é conquistar Europa e América do Sul. E o seu é destruir o Exército Vermelho. É só um jogo. A desculpa que eu ouvi quando eu apresentei, que os alunos disseram assim, ela é exagerada, ela deve ter fumado muito, ela é isso, ela é aquilo outro. Ainda bem que não é dessa instituição, é de um outro lugar, é um curso de economia. É muito exagero, é só um jogo. É só mimimi. Cara, são estudantes de 7º, 8º período de economia, achando que a reprodução de um jogo é só um jogo. Achando que o lazer do senta na cola do pai, que a gente estava dançando naquela música que você faz assim e tal. Eu parei porque a Maria Júlia estava ouvindo a música e estava achando engraçadinho, e vai eu ouvir a música, né? Assim, que a ideia é você, do jeito que você toca no pescoço, beija minha boca, então vem pro colo do pai. As pessoas não se dão conta que essa expressão pai está ligado ao que Engels, e Engels especificamente, vai dizer da cultura do patriarcado e da estrutura da família. Né? LeBron James, que é um cara que eu acho muito bom, o maior pontuador da NBA. Muitos chamam ele de pai, papai LeBron. É aquele cara que faz você sentar. Percebe? Eu acho que a comunicação vai nos ajudando a perceber as entrelinhas, né? Aquilo que você... E é uma bolha. Parece que a comunicação e o RP, ele não é a bolha, né? Ele é o alfinete lá, a agulha. Pode não ser, né? Pode não ser. A agulha que vai estourar. Meu, existe um mundo. Mas isso é um desafio, né? É muito, muito um desafio. grande. Nossa. E assim, que implica, inclusive, a gente negociar com os nossos, né, com os nossos valores, com, né, aspectos éticos, Sim. inclusive, né? Isso não é uma coisa simples, né, sob esse ponto de vista. E não é natural. Eu sei que, para um cara leitor de Foucault como eu sou, é mais explícito, mas geral, inclusive nessa turma, eu dei uns exemplos muito assim, né? Assim, não sei se eu posso falar os exemplos que eu dei, porque aí eu meio que saí do salto, aí eu fui dando exemplos mais pesados. Mas nós naturalizamos, mas não é natural. Porque eu cheguei e falei, cara, você desobstrui as suas vias retais? A pessoa, sim. Perguntei, isso é para outro, todo mundo ali daquela sala, por incrível que pareça, desobstruíam as vias retais. Eu falei, será que se a gente for para Moçambique, as pessoas desobstruem as vias retais ali? Sim. E isso é coisa natural. Que né, sentimos atração, a questão da sexualidade. Nós selecionamos com quem queremos, a cópula humana. Mas, entretanto, nós temos o tesão, é inerente, né? Isso faz parte de uma dimensão biológica, diferente das relações sociais que nós estabelecemos, né?
da cultura que nós vamos alimentando. Uhum. Uma cultura que é anterior, exterior, arbitrária. Esse fato, grande fato social chamado cultura, ele nos ajuda a perceber que, cara, nós construímos, nós vamos negociando. E se nós construímos e vamos negociando, é possível alterar. Eu acho que o RP tem muito... Porque, assim, né, e aí, que de repente essa molecada, né, daí vai sair, né, os próximos Larry Finks, né, são os caras que vão ser os CEOs de empresas, organizações Exatamente. e tudo mais, né. Em que momento será que eles vão se dar conta que, bom, eu preciso me preocupar com isso? Talvez no momento, né, em que o contexto comece a falar a linguagem deles, que é a linguagem da grana. Porque quando o Larry Fink coloca lá como diretriz sustentabilidade, diversidade, não é porque ele também está super preocupado com isso. É porque ele, enquanto gestor de ativos, ele precisa estar atento aos riscos que os investimentos que ele faz podem correr. E da onde que vem esses riscos? Vem justamente, né, dos movimentos ativistas e tal, que mobilizam a opinião pública, que criam crises, que podem criar situações críticas para empresas, organizações, governos, né, e dessa forma fazer, né, essas empresas, esses fundos perderem dinheiro. Porque, ao fim e ao cabo, é isso. Ele também, quando coloca essas diretrizes, por mais que ele seja atacado por um lado e por outro, ele não está preocupado efetivamente, né? Eu acredito, né? Não conheço, mas acho que ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com os riscos que a grana lá, que ele tem sob custódia dele, sob a confiança dele, pode correr, entendeu? Por isso que, aí a gente volta, né? A coisa vai se fechando. Esses movimentos da sociedade civil são tão importantes no sentido de denunciar, apontar o dedo e fazer articulações. Quando é que as empresas passam, esses fundos de investimento passam a ter essa preocupação? Quando os movimentos, esses movimentos ativistas, sociais, né, utilizam aquela estratégia que a gente chama de seguir o dinheiro. Né? E a partir daí, você vai constrangendo, né, esses canais e vai articulando, né? Com o ONU, por exemplo. Né? Essa agenda ESG da sustentabilidade social, ela surge a partir de uma articulação com a ONU. Essas articulações, esses arranjos, é um trabalho de você identificar quem é estratégico nesse jogo de war aqui, quem que é estratégico aqui? Com quem que eu preciso conversar para conseguir, né? E daí eu vou identificando, mapeando aquilo que a gente chama de mapeamento de públicos, né, estratégicos, stakeholders que são importantes ali, né, e vou amarrando e criando essas conexões com esses públicos, com esses stakeholders, de tal forma a criar uma situação que constranja Larry Finks da vida né, a tomarem determinados... A mudar a sua agenda. Não porque estão super preocupados com essas questões, mas porque se não o fizerem... A própria Carta da Terra, que é um texto lindíssimo, eu escrevi um artigo uma vez sobre isso, também dialogando Carta da Terra, filosofia e a questão da sustentabilidade, é que ela demorou 10 anos para ser produzida, cara, sei lá, 10, 20 anos para ser produzida e lançada. Que ela foi essa coisa de várias mãos, né? Porque, na real, parece que ela foi, tá, como é que a gente vai produzir um documento que não seja assinada por ninguém, mas que todo mundo coloque o nome e que mobilize o mundo a pensar, né, nessa grande esfera que é pátria comum, né? O professor Ayrton Krenak, que tem até um texto novo agora, esqueci o nome do texto, até indiquei para uma aluna do TCC, sobre... Uma Diário do Fim do Mundo? Não, é um novo agora, sem dezembro, ancestralidade, futuro da ancestralidade. É um novo texto do professor Krenak. Alguns falam, ele não é professor. Porque ele não tem o PROF na frente. Cara, como não? Cara? O cara, ele é um ensino, ele é uma expressão de educação. E ele diz nesse texto que a ancestralidade ela só pode ser retomada se você se sente pertencente de um mundo anterior a você. Eu acho que isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa nas pautas ESGs, porque não é uma coisa que eu uso, não é um fetiche, não é um produto que eu posso isso ou aquilo outro.
E também não posso reificar a própria existência, né? Eu tenho que pensar, eu tenho escutado muito sobre o racismo ambiental, não sei se você já ouviu essa Sim, expressão. sim. Confesso que ainda estou com um pouco não dificuldade, mas eu preciso pensar sobre esse tema, Uhum. porque ainda são termos que ainda não se conectaram bem na minha cabeça. Uhum. Por exemplo, um conceito do narcisismo das pequenas diferenças do Freud, são temas antagônicos, mas que se complementam. Eu ainda não consegui fazer essa conexão do racismo ambiental. Uhum. Mas uma ideia proposta é que, se não é humano, pode ser destruído, né? Uhum. Se não é humano, porque talvez essa seja uma das conexões. Uhum. E eu acho que nós precisamos repensar isso, né, cara? E acho que os próximos episódios de Filosofia Nômade podem ir muito nessa direção, né? A nossa ideia, né, quando Aham. você convidou a gente para pensar essa nova temporada, foi justamente de pensar assuntos que, de alguma forma, dialoguem, né, com as temporadas anteriores, Sim. né, com todas essas discussões, interesses e assuntos que foram já discutidos, e a gente fazer também essa conexão com esse universo mais da comunicação, né, trazendo não só esse ponto de vista, né, mais mercadológico, mas também esse ponto de vista crítico, político, ativista, porque tudo isso tá junto ali e misturado, né, com todas as contradições que existem aí, né? O que a gente espera, inclusive, nessa próxima temporada é justamente trazer pessoas com diferentes olhares, né, para fazer essas discussões, desde pessoas que estão ali, né, imersas, né, nessa prática dentro das empresas e ver como que isso acontece, né, até pessoas, né, e olhares diferentes sobre esses movimentos, né, olhares mais críticos, né, apontando contradições, né? Será que resolve a gente fazer isso? Será que é perfumaria? Se a gente não muda o nosso estilo de vida, o nosso modo de pensar, né, de modo de produção, né, para utilizar a expressão, será que resolve? Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando questões lá ambientais e eu continuo aqui do outro lado estimulando um consumo, não é, desenfreado, né? Como que é isso? Como lidar com essa... consumir conscientemente, né? E mesmo as questões, né, daí extrapolando para as questões sociais também, né, todo esse discurso da diversidade, que é obviamente importante, né, mas o que está sendo feito efetivamente para lidar com essas questões, né? Será que isso é efetivo? Né? Ou será que, mais uma vez, né, tá sendo feito ali porque precisamos fazer, porque, enfim, né, se a gente não fizer, não vai acessar investimentos e tal. Eu acho que essas discussões todas são importantes. E, inclusive, nessas áreas que juntam essas duas questões, né, como a questão do racismo ambiental, né, de pensar que as populações que estão mais vulneráveis a todas essas mudanças que estão acontecendo são justamente aquelas populações que já se encontravam em situação de vulnerabilidade, que no caso do Brasil, né, tem uma cor. Não é? Tem um fenótipo ali que é o mais afetado, né, por todas as questões, todas as mazelas sociais que nós temos, e agora também as questões de ordem ambiental que estão colocadas, né? Então, a ideia dessa temporada é justamente fazer essa, né, sem perder essa conexão com as temporadas anteriores, a gente trazer essas outras discussões, apontar contradições, apontar caminhos, possibilidades, mas principalmente pensar, né? Essa é a ideia, né, da filosofia, né? Filosofia, né? Pensar a respeito, né? Ser provocado por isso. E, meu amigo, super bem-vindo, então, né? O professor Fábio vai ter esse desafio para essa temporada de trazer os convidados, trazer temas, vai nos ajudar a pensar para além da filosofia, com a filosofia e sem ficar preso à filosofia, né? Então vai estabelecer algumas relações aí. E eu te convido a sugerir temas aí, quando você ouvir, escreva, né, lá na Fapcom, sugestões de temas, coisas que você tem super interesse, indique. O professor Fábio, eu estarei aqui também, teremos o áudio e o vídeo, mas o professor Fábio vai nos ajudar agora, vai tocar essa temporada com o toque da comunicação. Então, mais uma vez, meu amigo,
super bem-vindo. Obrigado. E vai ser um sucesso a temporada, certeza. Espero estar à altura, né, de tudo aquilo que já foi produzido aqui. Eu espero manter o alto nível do trabalho que foi feito até aqui, Pascoal. Que alegria, meu amigo. Galera, um beijo. Nos vemos na próxima temporada aí, que começa em breve. E até bem logo, viu? Até mais. Até mais, gente. Até.